Que bom. Então, olá a todos e todas que estão aqui conectados conosco na nossa 15ª Semana de Enfermagem da Unifametro. Então, vamos começar aí o nosso webinar sobre fortalecimento e desenvolvimento infantil, né, fortalecimento e desenvolvimento na primeira infância. E aí eu gostaria, né, de convidar para esse debate a professora Cristiane Ferreira da Silva. Vamos ver se ela já está aqui conosco. A professora Cristiane ainda não entrou, mas deve estar entrando. Convidada também a doutora Gerliane Nóbrega Barreto. Ei, Arita, boa tarde. Pediatra e neonatologista. Boa tarde. Ela é mestre em saúde da criança e do adolescente, assessora técnica responsável pelos programas especiais da SMS, né? É um prazer estar aqui com ela. E a professora Carla de Alencar Sarmento Campos. Pronto. Olá. Liga o microfone da professora Carla. Pronto. Olá, Carla. Carla é psicopedagoga, professora do município de Fortaleza e fundadora do Vamos Construir Juntos. Seja bem-vinda aqui ao nosso webinar. E aí, chegando a nossa queridíssima professora Cristiane Ferreira da Silva, enfermeira do município, né, de Fortaleza e Maracanaú, doutora em saúde coletiva e docente da Unifametro, né, disciplina de saúde da criança e epidemiologia, é a cara dela. E assim, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui. A gente já agradece, né, as 3 expositoras que aceitaram, assim que a gente enviou o convite, né, de estar aqui conosco, debatendo assim, um tema tão importante, né, que é a primeira infância, esse fortalecimento do desenvolvimento infantil. E aí a gente vai dar, é uma honra para mim estar aqui mediando esse diálogo com vocês. E aí antes de começar o nosso diálogo, eu gostaria só de passar alguns avisos que a gente está sempre aqui colocando com relação a esses momentos os webinars todos estarão aqui sendo gravados, ficará disponível no canal da Unifametro. Iremos disponibilizar no final do diálogo o link de frequência e estaremos também aqui anotando todas as perguntas, dúvidas no chat para o final, um diálogo aí com nossos, né, as pessoas que estão aí conectadas a gente, tá bom? Então, podemos, então, começar com a apresentação da professora Cristiana. Vou aqui projetar. Obrigada, Arisa. Obrigada. Eu quero desejar boa tarde a todos, parabenizar o Infametro por esse evento, né? Um evento de muita repercussão, um evento necessário, né? Não só por ser Semana da Enfermagem, mas parabenizar a Unifametro por não ter deixado, né, esse momento sem ser celebrado, sem ter esse momento, mesmo que à distância, mesmo que por esses canais, né, remotos, né, mas é uma excelente saída para nós que precisamos e devemos ficar, se pudermos, né, sob afastamento social, né, sob isolamento social, isso é muito importante,
para que a gente veja como esses próximos dias vão se comportar, né? Então, eu quero agradecer o convite, eu fico muito lisonjeada de dividir esse momento de reflexão sobre a primeira infância. Eu trabalho com pediatria há muitos anos da minha vida, da minha profissão, é um dos campos que eu abracei, além da epidemiologia, além da ciência epidemiológica, da vigilância epidemiológica, é minha área de atuação. Eu sou enfermeira pediátrica mesmo, convicta, é um campo da enfermagem que para mim me engrandece, né? Assim, cuidar de criança, seja de que jeito for, doente, sadia, que inclua a família, a comunidade, para mim, é muito gratificante. Dá muito prazer e muita vontade de continuar. Nos últimos 8 anos, 8, 10 anos, eu tive a oportunidade de me aproximar dessa agenda, que é a agenda da primeira infância, né? Eu tive a possibilidade de me aproximar tanto do ponto de vista científico quanto da prática, né? Então, eu ajudei aqui o município de Fortaleza a desenhar uma estratégia de abordagem ao desenvolvimento infantil, com um reforço na visita domiciliar do nosso agente comunitário de saúde, na perspectiva da atenção primária à saúde, né, já que está dentro das atribuições da PENAB, né, já inclui o crescimento e o desenvolvimento. Então, eu tive essa oportunidade de fazer esse desenho, de participar da avaliação de impacto desse programa. Foram muitas fases, foi uma dedicação de 8 anos, quase 8 anos, completa agora no fim do ano, e que eu aprendi muito, muito mesmo. Então, assim, se eu já era uma convencida de enfermagem pediátrica, eu sou uma enfermeira de primeira infância, né, agora, eu me intitulo assim. Então, eu fico muito lisonjeada de ter recebido esse convite, de estar aqui dividindo essa mesa, né, e eu queria trazer para vocês algumas reflexões. Alguns estudantes que estão aqui já me ouviram falar bastante sobre primeira infância, né, alguns alunos que já passaram por mim, mas eu trago aqui isso como uma agenda prioritária, e aí a professora Carla e a professora Gerliane vão trazer essa materialização da primeira infância, né? Como esses conceitos, como essa necessidade de uma agenda prioritária se materializa na prática, né? Através da psicopedagogia e de alguns projetos e programas que são importantes que aconteçam, né? Então, eu peço aqui a Arisa para passar, por favor, a próxima lâmina. Arisa? Eu não consigo, pronto, obrigada, eu não consigo projetar, a Arisa vai me ajudar. Então, para definir a primeira infância rapidamente para você, né, é importante, essa definição, ela é um período extremamente importante da vida do ser humano, né, que vai desde a gestação até os 6 anos completos, né, e esse período, é nesse período que acontecem várias transformações e que elas vão servir de base para a vida futura da gente, né. Quem não lembra dos seus marcos, né? De coisas marcantes, de eventos marcantes, de cheiro, de comida marcante da primeira infância, eu sempre falo isso. A gente sempre lembra, né, o cheiro da avó, né, o toque da mãe, o toque do pai, o toque da avó. Então essa é uma fase muito marcante, né? E ela é marcante porque ela tem um desenvolvimento neuronal já posto na literatura, é uma evidência que é incontestável, né? Então, esse cérebro, até os 6 anos de idade, ele é um cérebro que muda, que modifica, né? Que se adequa às experiências que a criança vive, né? E ela, claro, né, por essa evidência, que a gente vai ver aqui na próxima lâmina, ela é considerada uma agenda prioritária hoje para a maioria dos países, né?
Ela é uma agenda prioritária para o Brasil também, ela está dentro do eixo da Política Nacional de Saúde da Criança, né? Ela faz parte de um dos eixos dessa política, e, como tal, merece práticas, né, merece programas, serviços, né, e acompanhamento de indicadores, né, de avaliação, para que a gente possa alcançar primazia cada vez mais, a primazia necessária para cumprir essa agenda, de tal sorte que só quem saia ganhando seja realmente o futuro de uma nação, do nosso país, de outros países, porque as crianças são verdadeiramente o futuro, né, que vão ocupar os nossos espaços daqui a 30, 50 anos, né, e que precisam ter esse cuidado e esse zelo na proteção neuronal, né, então significa proteger cérebros, né, nessa faixa etária. Pode passar, Isa, por favor. E aqui eu trago para vocês essa evidência, né, uma evidência do Charles Nelson, tá aí a fonte aí citada logo abaixo, em que ele traz 3 curvas, que são 3 curvas do aprendizado da criança, né, que é o sensório, que é o ver, o ouvir, né, a linguagem e a produção da escrita, né, nessa linha tracejada mais grossa, o ver e ouvir nessa linha tracejada mais fina, e a linha contínua é a função cognitiva superior, né, que trabalha os limites da criança, né, que mostra que uma criança, ela consegue ter uma memória de trabalho, ela consegue fazer aquela coisa sempre do mesmo jeito, são uma memória de trabalho, e ela consegue se adaptar e tomar decisões, e é quando ela consegue fazer as associações do conhecimento. Então, se você observar bem os 3 ápices dessas 3 curvas, você vai ver que elas estão entre 3 meses, né, para o sensório, né, até aí por volta dos 2 a 4 anos de idade. Então, é essa primeira infância, né, que a gente coloca como sendo o maior desenvolvimento neuronal, né. Então, tudo que acontece de bom aí só protege o cérebro, só deixa o cérebro mais capaz, mais hábil para fazer suas próximas funções cada vez mais, né, complexas, e é assim que se dá o desenvolvimento. Mas você está vendo no seu canto direito aí que tem um lembrete para você em vermelho, né? Então, existe um elemento que pode atrapalhar a desenvoltura dessas curvas, né? Tanto essas curvas podem ser menores como retardadas para frente, tá? Então, isso se chama de estresse tóxico. Não é o estresse, por exemplo, de se encontrar um desafio, não. Isso é um estresse normal, de encontrar um desafio, fazer uma prova, né? Começar um emprego novo, né? Uma escola nova, né? Isso tudo faz parte da adaptação natural do nosso corpo, né? Mas o estresse tóxico é aquele estresse que compromete essas funções que são funções neuronais, né, e que gera uma poda, como é descrito na literatura, uma poda neuronal, né, e quando há uma poda neuronal, jamais aquilo se restabelece da forma como seria. Você pode minimizar esse dano, né, mas voltar a ser essa conexão neuronal, né, ela jamais vai ser posta mais daquela forma. Então, a solução para isso são ambientes estimulantes estáveis, né? É preciso que essa criança ela tenha esse ambiente estimulante, e aí a gente fala de ambiente familiar, o ambiente da casa, tá? O ambiente fora da casa, tá certo? O ambiente da escola, tá? Onde a criança anda, é preciso que esse ambiente seja um ambiente gerador de estímulo e que seja estável, né? Que ela tenha essa possibilidade dessa estabilidade, né? Então, essas 3 curvas, elas são bem interessantes e mostram essa importância do desenvolvimento neuronal, fortalecendo esse porquê dessa agenda prioritária para a primeira infância. Pode passar, Isa, por favor. E aí a gente vê a evolução das sinapses, né, você vê um emaranhado ao nascer, né, eles estão ali presentes, existe alguma conexão. Aos 6 meses, isso vai se multiplicando, ao passo que você vê um emaranhado aí aos 2 anos de idade. Pode passar, Isa, tem uma outra lâmina sobre isso.
Também ao nascimento, aqui ele traz aos 15 meses e aos 3 anos, mais de perto, para você ver o emaranhado desse arcabouço neuronal, né? E é isso que garante essas 3 curvas de aprendizado da criança, tanto a linguagem, como o sensório, como as funções cognitivas superiores, que são muito importantes, tá? Mais uma, para trazer para você até os 14 anos de idade, é quando ele começa a se tornar mais, né, essa conexão, ela se torna mais, ela vai se afinando, né, e ela não, é verdade, a gente não deixa de aprender jamais, né, a gente tem uma fase da vida que a gente aprende como nunca, que é essa fase até os 6 anos de idade, né, a gente tem um outro pico aí por volta da adolescência, né, por volta de 14 até 16 anos, tá? Ou 19 anos. Pode passar, Isa. Aqui também uma evidência para você perceber, assim, o cérebro, né, de uma criança de 3 anos, olha o tamanho, olha o peso dele, né? Então, assim, o que acontece de fato, além do crescimento, que não é tão grande assim, que você está vendo, mesmo a diferenciação celular. É essa diferenciação, são esses neurônios que fazem a diferença nesse desenvolvimento cerebral, né, que deixa a criança mais sabida, mais esperta, mais desenvolvida, né, mais desenrolada, mais decidida, né, toma decisões que não teme, por quê? Porque ela encontra apoio, né, ela encontra nesse cuidador esse apoio que ela precisa. Então, mais uma evidência para você. E nesse contexto, pode passar, Isa. Existem alguns cuidados que a gente precisa trazer enquanto agenda prioritária, né, enquanto política pública, né, enquanto profissionais de saúde que somos, né, enquanto enfermeiros, né, pedagogos, médicos, né, todas é verdade, a primeira infância ela é uma agenda intersetorial, né, a gente não consegue fazer nada sozinho, aliás, não se consegue fazer nada sozinha, né? Daí a importância desse momento de reflexão, que nós temos essa representatividade aqui nesse momento dessa reflexão. E aí tem essa publicação, né, que a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, ela traz esses domínios dos cuidados e de atenção ao desenvolvimento, né, onde ele diz, isso faz parte de um índice agora, que está sendo lançado agora, foi lançado agora, no final de maio, vai ser lançado agora no começo dessa semana, que é o índice do município amigo da primeira infância. Então, você só vai conseguir ser um município amigo da primeira infância se você entrar nessa esfera, né, onde você se preocupa com a saúde, com a nutrição, com o cuidado responsivo, que é esse cuidado sensível, esse cuidado parental sensível, proteção e segurança e aprendizagem nos primeiros anos de vida. Bem intersetorial, como você pode perceber, né? E se você tenta melhorar, reduzir, né, efeitos nocivos e oferecer esses cuidados, você melhora o desenvolvimento das crianças. Então, esse é o arcabouço, gente, teórico que fundamenta toda essa agenda prioritária que os países, que os estados, que alguns municípios têm colocado, têm pautado e têm investido, né, alguns mais, outros menos, mas têm investido na criança sob essas perspectivas, tá? Pode passar, Isa. Aqui eu gosto muito dessa foto, né, isso é um chuchuzinho fofo, né, ele, né, você vê que ele está gostando do que está sendo feito com ele, basicamente o que você está fazendo? Sensório, né, aí, né, ele está naquela fase do sensório, naquela primeira curva do sensório, né, você está tocando, você está pegando, né, você está fazendo o contato olho no olho, e ele está completamente focado, né, ele dá a resposta, né, que é o que eles chamam de jogo de ação e reação, né, se você age, ele reage a você e vice-versa, então ele está completamente focado, e parece que ele está gostando, né, eu sempre digo isso, parece que ele gosta mesmo, porque ele está com um risinho bom na cara, né, assim, bem focadinho, caladinho, bonitinho, claro, né, que é uma foto, mas a gente imagina que ele esteja gostando, né, e isso a gente pode chamar de esse ambiente estimulante, né? Então, assim, é um momento de estimulação, é o ambiente em que ele vive, a forma como ele é tratado, a responsabilidade que é dado a ele, a sensibilidade desse cuidado. E isso é que promove um desenvolvimento saudável, tá? Pode passar, Isa. E aí a gente tem esse outro contexto, né?
E aí jogo a pergunta para você, né? Como é que a gente melhora esse contexto, desenvolvimento de crianças que vivem esses ambientes que são vulneráveis, né? São ambientes difíceis, são ambientes que maltratam, né? São ambientes pobres, a pobreza de longe é o fator que mais interfere no desenvolvimento infantil, além da baixa escolaridade materna, né? São uma combinação perfeita para que a gente tenha um atraso, um desenvolvimento infantil muito precoce dessas crianças. E um atraso muito precoce, ela não consegue acompanhar todo esse processo, porque isso é um processo muito rápido, é um processo, essa sinaptização é um processo muito dinâmico, né? Todo dia a criança aprende, e se isso passa, ela já perdeu esse momento de aprendizado. E aí, se ela vive num ambiente de profundo estresse, de estresse tóxico, né, repetido, ela tem a tal da poda neuronal lá que eu falei para você. Então, essa é a nossa, num país tão desigual como o nosso, né, como é que a gente tenta minimizar oferecendo aquele cuidado, né, aquela roda de cuidados da saúde, do cuidado responsivo, da aprendizagem precoce, da proteção, né, da nutrição também, muito importante, dentro desse tipo de ambiente. Pode passar, Arisa. E aí a gente traz aqui para vocês algumas estratégias para apoiar essa formação de vínculos, né, falando mais do cuidado responsivo, né, a educação dos pais é importante que ela seja promovida, né? Programas de incentivo ao aleitamento materno, já se fala de aleitamento materno nesse país há muitos anos. Os programas de apoio às famílias, né? Para tentar incrementar as competências parentais, esse cuidado parental, que é o cuidado responsivo, né? Que a gente chama, são os cuidados de criação. As famílias precisam desse cuidado, né? Mas é importante que a gente saiba quais são esses cuidados que eles precisam, qual a necessidade de cada família, né? Às vezes a gente entra num discurso muito pronto, né? Aí eu vou falar do sono, eu vou falar da alimentação, eu vou falar da higiene, e às vezes tudo isso ela já sabe, ela quer sua orientação em um outro domínio do desenvolvimento, né? Ele precisa de uma outra informação, e é importante a gente conhecer as necessidades dessas famílias. Às vezes, verdadeiramente, você precisa orientar, você precisa fazer educação em saúde muito, muito básica, mas às vezes não é necessário. O que é importante é a gente descobrir as necessidades dessas famílias e dar a elas a singularidade que elas merecem, né? E os programas de apoio, né, às famílias, né, por instituições educacionais, né, isso também é importante. A educação infantil é pauta de avaliação hoje no Brasil, né, ela foi interrompida, Fortaleza estava vivendo um momento de avaliação da educação infantil, um estudo também aí que estava sendo feito com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e esse momento que a gente teve que parar, né, um pouco, meio que quebrou esse processo de avaliação da educação infantil, né, mas é um momento importante, né, é preciso que essa prática dentro da educação infantil, ela seja uma prática colaborativa da prática que se faz em casa, então é preciso que elas duas casem perfeitamente. Pode passar, Arisa. E aqui eu trago a você algumas intervenções chaves para crianças e suas famílias, né? Essa é uma publicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, né? E aí ela traz justamente aqueles cinco, né, pilares, tá? Da nutrição, da saúde, né? Do ensino, da aprendizagem precoce, da proteção social. Pode passar, Isa. Eu vou destacar dentro dessa aqui 5 intervenções essenciais, né? Que chama de pacotes de intervenções essenciais. Aí você tem o pacote de apoio à família, né? E aí é preciso dar esse apoio parental, como eu falei, às famílias mais vulneráveis, tá certo? Saúde, nutrição, condições sanitárias, né? Preciso que a gente dê condição de água potável a essas pessoas, né? A higiene, né? Que a gente tanto apregoa, a suplementação de micronutrientes, né? O apoio à família nos programas de transferência de renda são os cash transfers, né? O nosso é o Bolsa Família, né? Já está provado que ele empodera, assim, a família, já está provado que ele reduz, sim, indicadores da mortalidade infantil, né? Melhora o cuidado em saúde, isso já foi provado, tá certo? Temos um outro pacote, que é o pacote da gravidez, e aí a gente precisa lembrar desse pacote, que o enfermeiro tem
tem uma afinidade com ele enorme, né? Pelo menos no SUS, na atenção primária, em alguns serviços privados também, nós temos muita responsabilidade desse acompanhamento pré-natal, e é importante que a gente dê qualidade a ele, porque você está vendo, ele faz parte de uma intervenção essencial para essa criança dentro da primeira infância, tá? É um pacote de nascimento seguro, tá? E o pacote de desenvolvimento infantil e o pacote da pré-escola, né? Eu falei em linhas gerais sobre essas intervenções, tá? Pode passar, Isa. Eu já estou no meu tempo, né? Vou só reforçar o cuidado parental e responsivo, pode passar, esse cuidado sensível, tá? É preciso que a gente faça a dimensão desse cuidado primário, né? Que vai desde a alimentação até a higiene, a prevenção de acidentes, para os cuidados de estimulação. Pode passar, Isa. É importante que a gente perceba que, além de todos esses cuidados de higiene, de sono, que são cuidados básicos, necessários também, né, que são as dimensões desses cuidados primários, nós precisamos migrar para esses cuidados de estimulação. Então, é preciso conversar com a criança, mesmo que você diga, mas ela não fala, ela entende o que você diz. É com a linguagem, naquelas curvas da linguagem e na comunicação que ela vai conseguindo aprender. Se ninguém fala com ela, e não dá para esperar para a escola. A escola vai ter o momento dela, mas antes disso, a família precisa ser orientada, que ela também precisa oferecer esses cuidados de estimulação. Pode passar, Isa, estou na minha reta final. Né? Aqui o desenvolvimento socioemocional é importante, é um desenvolvimento importante, a maioria dos atrasos estão aí, né? Então é preciso que as crianças, pode passar, né, sendo estimuladas, né, com a consistência de cuidados, demonstrando afeto, sendo ouvidas, tendo um cuidador confiável, elas vão ser mais seguras, vão conseguir estabelecer vínculos, fortalecer esses vínculos, serem mais confiantes e mais felizes. Essa é uma palavra extremamente bonita, ser feliz, né? Uma criança feliz, uma criança que ri, uma criança que brinca, uma criança que chega, e a gente olha para ela, não precisa falar nada, a gente ri também junto com ela, né? Só em olhar. Se é uma criança feliz, não é uma criança triste, largada, não, uma criança feliz, uma criança que irradia alegria, né? Esse é o desenvolvimento socioemocional. Pode passar, Isa, por favor. Aqui a gente tem a linguagem, né? Pode passar, Isa. Eu tenho ganhos dessa linguagem, né? Quando esse cuidador conversa com essa criança, quando ele nomeia objetos, mostra imagem, lê livro, gente. Lê livro é a coisa mais importante para desenvolver a linguagem de qualquer um de nós. E se o nosso neurônio está pronto para receber isso, por que não ler livro para as crianças? Temos que ler, sim. Mas ela não fala, não interessa, ela vai aprender isso porque ela está naquela subida da curvatura daquele processo de desenvolvimento da linguagem. Pode passar isso. E para lembrar você que a criança aprende quando ela vê, né? O que a criança vê, a criança faz. E ela aprende com quem? Com o cuidador dela que ela mais confia. É aquele cuidador, às vezes é a mãe, às vezes é a avó, às vezes é a tia, é com quem ela tem afinidade, né? Com quem ela imita quem ela gosta, quem deixa ela segura, né? Ela não vai imitar quem não gosta dela, que ela sente, né, que não é verdadeiro, que não é um cuidado responsivo, que não é um cuidado sensível, tá? A criança aprende dessa forma, né? Deixo para você essa mensagem, né, dessa influência dos ciclos, né, de pobreza que nós temos. Quanto mais pobre uma família, mais pobres serão as crianças que virão dessa família, e isso se perpetua como um ciclo de pobreza. E nós precisamos, de alguma forma, instituir práticas, programas, serviços, estar sensíveis, pelo menos, a essa agenda prioritária da primeira infância. Deixo para você minha última mensagem. Quem quiser essas lâminas, eu acho que a gente vai ter, né? A gente disponibiliza, né, Aris? Acho que tem um jeito da gente disponibilizar. Pode passar a última lâmina, por favor. E as crianças pedem, que elas precisam muito mais do que sobreviver, elas precisam se desenvolver, né? Desenvolver com famílias prazerosas, com famílias que gostem delas, que sejam sensíveis, afetuosas. Quem não gosta de afeto é a liga desse neurônio aí,
que nós estamos tentando trazer para vocês hoje, nesse final de tarde. Meu muito obrigada, eu sei que eu passei da hora, desculpa, né? Mas muito obrigada. Só um minutinho, a gente está só aguardando a entrada da doutora Gerliane. Pronto. Já vou agora, doutora Gerliane, apresentar aqui as suas lâminas, tá? Tá bom. Pronto. Posso começar, Arisa? Sim. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, agradecer a Arisa, a FAMetro, na pessoa da Arisa, pelo convite, né? Eu sou pediatra, neonatologista, e sou funcionária da UFC da Prefeitura, e no momento estamos na gestão. Eu estou na assessoria técnica da Coordenadoria de Educação, Ensino, Pesquisa e Programas Especiais, a COE. E é um pouquinho desses programas especiais que nós vamos falar aqui para vocês. Pode passar, Arisa. A Cris já falou muito bem, né, que toda a criança precisa de uma atenção integral em todo o ciclo de vida, e a gente vê aí desde a atenção pré-natal até a atenção ao adolescente. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho na primeira infância, precisamente na primeiríssima infância. Pode passar, Arisa. Então, a primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, mas a gente vai focar na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, pelas razões que a professora Cristiana já explicou tão bem, que é exatamente nesses primeiros 3 anos que tem o desenvolvimento neuromotor, né, bem intenso. Pode passar. Em 2012, no início dessa gestão, nós pegamos alguns trabalhos de dissertações de mestrado. Coincidentemente, esses 3 que estão aí na lâmina são do mestrado da Saúde da Criança e do Adolescente da UES, em relação à puericultura em Fortaleza, tá? Nesse primeiro trabalho, de 350 crianças na Regional 6, foi visto pela pesquisadora, nossa colega Vera Apoliano, pediatra, que 90% das cadernetas de saúde da criança se apresentavam sem qualquer item preenchido, no que se refere ao desenvolvimento infantil. Nenhum item. Se tivesse um item, ele já não estava dentro desses 90%. Então, é um número muito grande de cadernetas não preenchidas. Nessa outra, do lado direito, essa outra dissertação da Libânia, foi num hospital, no antigo CROA, que agora vai se chamar HIFA, Hospital Infantil de Fortaleza, onde foi pesquisado 2.885 crianças, e 47% delas poderiam ter resolvido seus problemas na atenção primária, sem necessidade de ir para a emergência, tá? Também em outra dissertação foi visto como conclusão suplementação de ferro e vitamina A inadequados, baixo registro também dos dados antropométricos na caderneta, e um número insuficiente de consultas no primeiro ano de vida.
e sem retorno. Então, esse era o cenário da puericultura que nós encontramos, e nós tínhamos que melhorar, né? Então, daí surgiu a ideia, pode passar o próximo, Arisa, da UAP, que é a Unidade Amiga da Primeira Infância. O que é a UAP? A UAP é um programa que é de adesão, é um programa que as unidades aderiram, tá? Para poder dar uma melhorada nessa puericultura. Então, ela tinha como objetivos principais fortalecer as ações de puericultura dentro das unidades de atenção primária à saúde de Fortaleza, lançar um desafio para os gestores, principalmente, porque a unidade se inscreve, ela me diz os dados dela, como ela se encontra, e a gente dá uma meta para, no final do programa, saber se ela foi certificada ou não, se ela atingiu ou não essa meta. É também um desafio para os profissionais de saúde, porque a gente sabe que, às vezes, existem problemas nas regionais que dificultam um pouco, realmente, essa puericultura de excelência. É um desafio para os pais, familiares e cuidadores, para existir esse protagonismo deles no cuidado a essas crianças. E estimular o exercício da cidadania por parte dos pais e cuidadores. Daí, nós tivemos 37 das 103 unidades que se inscreveram para esse programa. Pode passar, Liz. Bom, esse programa, ele foi até baseado na IAC, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que todos vocês conhecem, do aleitamento materno, são 10 passos para o aleitamento saudável, o aleitamento materno. E aqui a gente colocou 10 diretrizes que são fundamentais para uma boa puericultura e um bom acompanhamento dessas crianças. Nessa primeira casinha, que é o nosso símbolozinho da UAP, na nossa primeira casinha a gente tem grupo de gestante, porque é importante que a mãe participe durante o pré-natal de grupos de gestantes, onde vai ser veiculado noções de cuidados com o bebê, noções da própria puericultura, de aleitamento materno, de pega. A gente tem muitas gestantes com depressão, então, tudo isso veiculado em grupos, né, que é bem mais fácil de ser captado. O segundo é esse de baixo, o pezinho, que são os testes de triagem, que são os testes que são feitos, a grande maioria, alguns no hospital, como o teste do olhinho, o teste do orelhinha, e o teste do pezinho em si, que se a criança ficar mais de 5 dias, ela colhe também no hospital. Mas a gente colhe também nas unidades. E esses testes são importantes para a gente captar doenças metabólicas que no exame físico comum você não consegue enxergar. E já pode continuar a tratar. Voltando para a casinha de cima, a gente tem número de consultas de puericultura, que essa criança tenha um número preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ao lado, nós temos o desenvolvimento infantil, que é uma das 10 diretrizes, tá? Que tão bem falado pela professora Cristiana, e a gente quer o quê dessa unidade? Que essas crianças sejam avaliadas. Lembra que lá naquela pesquisa a gente viu que 90% não tinha nenhum dado em relação ao desenvolvimento infantil. Então, a gente quer que elas sejam avaliadas e que, se na avaliação tiver um atraso, um alerta do desenvolvimento, essa criança seja tratada e encaminhada. Nessa última casinha dessas 5, nós temos as curvas de crescimento, peso, estatura, PC e índice de massa corporal, para a gente ver como é que está o crescimento da criança. Pode passar. Nesse outro, nós temos o aleitamento materno, exclusivo até 6 meses, e alimentação complementar saudável após. Nós temos suplementação de ferro e vitamina A, que a gente viu também que estava deixando a desejar naquelas dissertações, e Cris falou bem que é uma das coisas importantes que a gente não pode esquecer, é a boa nutrição. Nós temos a imunização, certo? No último, a saúde bucal, que pode sim ser iniciada desde o nascimento. Só passa mais um, Marisa. Isso. E aqui nós temos o Cresça com Seu Filho, que é um programa já existente da
da prefeitura, que a Cristiana também pontuou, e que é, sim, importante que ele faça parte das 10 diretrizes, porque o Cresça com Seu Filho, ele vai tentar resgatar aquele vínculo que a mãe precisa ter, que a família, que o cuidador precisa ter com a criança. Então, essas 10 diretrizes fazem parte do escopo do programa Unidade Amiga da Primeira Infância. E se essas unidades conseguirem, ela ganha, no final, uma certificação de ser uma unidade UAP, tá? Pode passar, Elisa. O instrumento de monitoramento nosso não poderia deixar de ser a caderneta da criança, tá, gente? E aqui só lembrando que não é mais caderneta de saúde da criança, ela é a caderneta da criança porque ela tem também escola e assistência social. Então, nessa caderneta a gente vai colocar tudo. Essa aí é a da menina, que é roxinha, a do menino é a verdinha, já está entregue em todas as maternidades e postos de saúde. E ao lado, nós temos o nosso prontuário eletrônico, onde a gente pode pegar e checar os dados de cada criança. Pode passar, Isa. Aqui é só para vocês terem uma ideia da linha de base das unidades, tá? Cada unidade, ela não vai concorrer com outra unidade, ela vai concorrer com ela mesma, ela vai superar as suas metas, né, unitárias. Mas aqui a gente juntou todos os dados das 37 unidades que se inscreveram, são dados de 2.345 crianças, onde a gente tem, que a gente chama esse diagrama de caixa de indicadores. Se vocês prestarem atenção, esse cinza e o azul escuro lá em cima é teste de triagem e imunização, tá? Porque são duas coisas já preconizadas, graças a Deus, já bem estabelecidas. E aí a gente vem para esses outros caixinhas, essa caixinha amarelinha é a caixinha das medições, das curvas, né, do crescimento. Então, ainda estamos a desejar. 40% a gente pode melhorar, tá bom? Essa verdinha é o aleitamento materno. Apesar de aqui estar entre 30% e 50%, e o Ministério Nacional, o nível nacional é 40%, mas a gente precisa melhorar, né? Então, isso foi nos dado quando as unidades entraram no programa, e a gente vai refazer de novo na última avaliação. Pode passar. Aqui é o que a gente pegou do prontuário eletrônico. É o número de consultas de puericultura. Vocês veem que isso daqui é só uma das diretrizes. O azul é 2017, é uma unidade, a unidade Sandra Nogueira, tá? A unidade Sandra Nogueira se inscreveu em 2018, então você vê que de 2017 para 2018 a gente já teve um aumento muito bom, quase dobra, né, em relação ao número de consultas de puericultura, e em 2019 ela triplicou, né, o que tinha no início, antes de existir o programa. Então, a gente está enxergando que realmente esse programa veio para dar uma estimulada. Pode passar, Isa. No programa, quem atua são a Estratégia Saúde da Família, os pediatras, os médicos, os agentes comunitários de saúde, o NASF também nos ajudam bastante dentro da unidade. Pode passar. E nós temos a ajuda dos conselhos municipais de saúde, das ONGs, da sociedade civil, nós temos SOCEP, ABEM e UNICEF, SOCEP e ABEM que vão certificar, e UNICEF que está fazendo toda a assessoria técnica do programa, e temos as universidades, e aqui eu estava fazendo esse slide, e me lembrei que em 2017, antes de existir, quando a gente estava iniciando, nós fizemos um curso de capacitação dos profissionais em puericultura, para todas as 103 unidades, para elas se sentirem iguais, né, ter uma equidade, para elas se inscreverem no programa. E a FAMetro sediou o curso para a Regional 3 e 1, né, mais uma vez agradecendo a parceria. E aqui entram as universidades, tanto nessa parceria, quanto nas parcerias, porque nós temos alunos que fazem parte, né, fazem os estágios nas universidades. Pode passar.
Aqui só explicar um pouco, a prefeitura que coordena o programa nas unidades, sensibiliza e capacita os profissionais, a gente faz monitoramento e avaliação, fazemos parte de um grupo com os outros parceiros que são SOCEP, Sociedade Cearense de Pediatria, e a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem. Quem vai certificar nossas unidades é a SOCEP e a ABEM, por conta de a gente não ter nenhum viés, né, não tinha sentido a prefeitura se certificar, né, gente, então, e além da certificação, SOCEP e ABEM capacitou vários profissionais também durante o ano passado, e temos também, fazendo parte do grupo, a assessoria técnica do Unicef, que está sendo bastante profícua. Pode passar, Elisa. Aqui é só para que nós fizemos um grande seminário em 26 de fevereiro do ano passado, para assinar esse termo de cooperação e iniciar realmente todos os trabalhos. Então, esse é o programa da UAP. Agora a gente vai falar um pouquinho do NDI e depois como nós estamos agindo na pandemia. Como esses programas estão ainda vivos na pandemia. Pode passar. Aqui é o NDI, Núcleo de Desenvolvimento Infantil. O objetivo é exatamente estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, potencializar as atividades funcionais da criança e promover a integração da criança nos grupos, familiar, social, escolar, orientar essa família, né? A gente brinca um pouco que o NDI é o Cresça com seu filho dentro da unidade e o Cresça com seu filho é o NDI dentro da casa das crianças, né? Porque ele veio exatamente para dar uma ajuda, uma acolhida a essas mães, que muitas vezes têm suas crianças que não conseguem os marcos, e para elas acham que é aquilo mesmo, se elas não tiverem uma orientação, e vai passando, e a gente vai perdendo o time dessa estimulação. Pode passar. Quem atua, tá? A estratégia saúde da família. Como? A criança vai para a puericultura no posto, se ela é examinada pela médica, pelo médico, pelo enfermeiro, ou pelo próprio pediatra, e já é checado o desenvolvimento infantil pela caderneta e tem um alerta, ou tem um atraso, essa criança é encaminhada para o núcleo de desenvolvimento infantil. Se a unidade não tem, ele vai para outro núcleo de desenvolvimento infantil, na mesma regional. O NASF é quem atua dentro da sala. Vocês estão vendo aí que tem uma mãe, e é importante que essa mãe esteja ao lado, né, olhando direitinho. Nós temos aqui os profissionais do NASF, que principalmente trabalham nessa sala, é o terapeuta ocupacional, o psicólogo e o fisioterapeuta. Às vezes temos estudantes que estão nesse momento na unidade e é encaminhado ao NASF. Uma coisa importante na ação do ACS aqui, do NDI, é porque essa criança, ela pode chegar para a puericultura, ser visto o desenvolvimento dela e ela ser encaminhada para o NDI, ou o ACS pode enxergar essa lacuna no desenvolvimento lá na casa, né, na visita domiciliar. E hoje, todos os ACS de Fortaleza foram treinados pelo Cresça com seu filho, então eles têm uma visão diferente do que eles tinham antes na visita comum. Então, a ACS percebe, já encaminha essa mãe para a unidade, tá? Então, esses são os profissionais. Pode passar. Nós temos 14 NDIs inaugurados em Fortaleza, em todas as regionais, tá? Mas nós temos mais 3 que estão funcionando, mas não foram inaugurados por conta da pandemia. Então, teoricamente, são 17, tá? Nós tivemos já, nesse tempo, 5.142 atendimentos, porque tem criança que tem vários atendimentos, ela tem atendimento com TO, com fono, né? Foram 875 crianças atendidas no NDI, não é avaliada em desenvolvimento, a avaliação é pela estratégia, aqui é atendida no NDI. E tem 350 crianças que são acompanhadas mensalmente, porque essas crianças, elas fazem um plano terapêutico singular, né, individual. Então, cada criança tem seu plano, se ela vai 2 vezes na semana, se ela vai uma, tá? Pode passar.
E aí, como foi que ficou? Tá no meu tempo? Doutora Geriane, sim. Ai, Cinco meu Deus, minutinhos para encerrar. principal, eu vou correr, tá? Então, Tá. assim, para a gente não ficar sem ter esse acompanhamento dessas crianças em relação ao desenvolvimento, nós criamos esse programa, que em parceria com a FAMETRO, que é o Programa de Vigilância do Desenvolvimento Infantil em Tempos de Covid. Pode passar, tá? Os alunos, um estudo de intervenção, questionário estruturado em formulário online. A população são as crianças atendidas nas 42 unidades de saúde, ou que tem NDI, ou que tenha NDI e seja inscrita na UAP, ou que seja só UAP. Então, esse universo são de 6.516 crianças, tá? São 158 alunos do curso de enfermagem da FAMETRO que estão fazendo a pesquisa e 13 professores orientadores. Pode passar. Né? Foram feitas já 919 ligações, certo, gente? Não quer dizer que foi conseguida essas ligações. Pode passar. Dessas 919 ligações, 472 realizaram a pesquisa. E as outras pesquisas não foram realizadas, pode passar, por conta de ou telefone inexistente, ou o telefone não atende, ou a mãe, que é mais ou menos cerca de 20%, que a mãe se recusa a participar, gente. Então, é um desafio, porque a teleorientação é um desafio, e infelizmente existem muitos trotes, então muitas mães não acreditam, ou muitas mães não querem dar os dados das crianças, mas o fato é que a gente não parou, nós somos teimosos. Pode passar, Isa. E temos hoje, aliás, ontem, porque o formulário é online, até ontem nós tínhamos 495 respostas distribuídas nas regionais. Regional 5 tem menos, porque só tem 4 unidades que são UAP e uma que é NDI, tá? Pode passar. Nessa pesquisa, a primeira coisa, o contato com a mãe, com a idade da criança já, o aluno recebe uma planilha com o nome da mãe, o nome da criança, a data de nascimento, o telefone, então ele pergunta se ela quer participar, e as primeiras perguntas são em relação ao COVID. Eu não coloquei todas aqui, mas tem essa que pergunta se está tendo algum cuidado para prevenir, a gente vê que 98% está tendo esse cuidado, pode passar. Qual o tipo de cuidado que a gente tem como ver bem direitinho e depois pegar todas essas respostas, pode passar. Temos outras respostas sobre o COVID, mas o principal aqui é o dado sobre desenvolvimento infantil. Então, esse quadrinho azul é retirado da caderneta para a criança de 1 ano a 1 ano e 3, só para a gente pontuar. Então, o aluno liga, pede à mãe para olhar a caderneta dela, se ela não tiver, ele consegue também ler direitinho como está na caderneta, e ele vai colocar se o marco é presente, ausente ou não avaliado. Pode passar isso. E aí a gente vai ter os desfechos no final de tudo. São 4 marcos avaliados, e o aluno vai colocar no final se o desenvolvimento foi normal, e aí ele faz tudo isso que tem aqui na caderneta. Ele vai elogiar a mãe, ele vai orientar, vai marcar o retorno para acompanhamento comum, né? E vai falar para ela para alguns sinais que ela pode estar observando. Pode passar. Ele pode ter um alerta para o desenvolvimento, que é aquela criança onde vai ter um ou mais reflexos e habilidades que ele não tem, a ausência disso daí, ou aquela criança que tem um desenvolvimento adequado, mas que tem um fator de risco, porque no questionário também é perguntado os fatores de risco, certo? Ou, pode passar, Isa, um provável atraso realmente no desenvolvimento infantil. Pode passar o próximo. E aí, essa aqui é o que a gente tem das 495 respostas. Nós temos 92% presentes, então, o marco de desenvolvimento, nesse caso aqui, desse desenvolvimento, né, ele vai botar ausente, presente ou não verificado, pode passar, isso é o outro que eu estava pensando. Não, pode voltar. Volte aí. Então, esse aqui é o 4º marco avaliado, tá? Mas a gente vai ter no final a resposta. Se essa criança tem atraso, quantas crianças têm atraso, quantas crianças têm desenvolvimento normal e quantas crianças têm um alerta.
E com essa planilha na mão, a gente vai conversar com os gestores das unidades, com as equipes de saúde da família, com as equipes dos RBIs, para fazer um plano para essa criança. Porque mesmo em momento de pandemia, a gente tem o telefone dessa criança, a gente tem o ACS dessa criança. Então, ele pode ir lá na casa, chamar essa mãe. Os postos, eles estão tendo uma entrada diferente para as pessoas que estão com suspeita de Covid, a gente está tendo uma diminuição dos casos. Então, tem sim como a gente atender essa criança e agir, porque não tinha sentido a gente fazer uma pesquisa dessa e não ter um plano de ação no final. Né? Então, assim, eu queria agradecer, porque quando a gente se comunicou, né, Arisa, foi de pronto, foi, vamos fazer, e uma semana depois já tinha começado, e quando a gente olha todo dia lá, tem aluno que bota de madrugada, gente, as respostas, eles estão trabalhando direto, e é uma experiência muito bem-vinda, e a gente pode sim, em tempos de Covid, não deixar a puericultura de lado, e não deixar nossas crianças desamparadas, né? Obrigada. Verdade, Gerliane, muito obrigada pela apresentação. E tem sido um prazer estar com você nesse projeto. Agradecemos. E só retornando o agradecimento à professora Cristiane, que ela estava sem áudio no momento, pela brilhante apresentação, e também a Gerliane pela brilhante apresentação. E agora a gente vai para a apresentação da professora Carla Campos. Aqui, chegou. Eu vou colocar agora a sua apresentação. Só um minutinho que sumiu aqui. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite da Unifametro, a equipe de enfermagem, por estar me convidando para participar desse momento tão legal, né, sobre a primeira infância. E eu estarei aqui para compartilhar com vocês algumas experiências vividas com os meus filhos sobre o desenvolvimento infantil e o que ele leva do desenvolvimento na aprendizagem. Eu criei uma página no Instagram, que é Vamos Construir Juntos, e lá eu tenho exemplos de várias atividades, de várias brincadeiras que permitiram esse desenvolvimento neles. E eu gostaria de iniciar aqui a nossa fala com uma palavra de suma importância, que é o brincar. O brincar, e eu me baseio nos teóricos, né, que vivenciam a brincadeira, que é a Maria Montessori e o Piaget-Vygotsky também. E eles têm como brincar a questão da evolução natural da criança. O brincar a partir de atividades vivenciadas por ela. Então, essas atividades, essas brincadeiras, elas podem estar sendo realizadas através de construção com materiais caseiros, né, com objetos recicláveis. E tudo isso acaba promovendo o desenvolvimento da criança de acordo com a faixa etária com que ela se encontra. E aí nós temos duas frases brilhantes deles, que eles falam, que a Montessori fala que a brincadeira é o trabalho da criança, no sentido que a única responsabilidade que ela tem que ter é se desenvolver através de estímulos dados por nós, para que essa criança se desenvolva. E nós temos também a frase de Piaget, que fala que a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Foi o que a Cris falou, que a criança, ela internaliza tudo que ela ouve, tudo que ela vê, e isso vai ser um reflexo para o futuro dela. E se você construir uma base boa, a criança vai ter um reflexo bom. Mas se você não construir, não participar de forma ativa do desenvolvimento daquela criança, ela vai ter várias dificuldades futuras na aprendizagem, na forma de se comunicar, no meio social. E aí, o meu trabalho atualmente, eu sou professora da Prefeitura Municipal de Fortaleza e alfabetizadora há 10 anos, mas eu abraço esse projeto da primeira infância
no sentido de desenvolvimento, a questão de desenvolver a criança desde quando ela nasce até os 6 anos de idade, né? E aí prolonga com outros estímulos, com outras atividades. Então, eu vou estar mostrando aqui um pouco para vocês uma parte desse projeto que eu abraço com muito carinho. Pode passar. Primeiramente, eu gostaria de falar da rotina da criança. Muitas pessoas acham que não é importante a criança ter uma rotina, mas isso é um fato errôneo, porque a criança tem sim que ter uma rotina flexível, né? Enquanto bebê, ela vai observar a questão do dia a dia dela. Quando ela for crescendo, você vai criando a rotina juntamente com aquela criança. E aí ela vai saber a hora que ela tem que acordar, a hora de tomar café, todas as atividades que ela vai ter que fazer no decorrer do dia. Mas essa rotina tem que ser criada com a família. Não é uma receita de bolo, que a minha rotina vai ser igual à rotina da minha amiga. Não, você tem que criar tudo num ambiente familiar. Porque a partir dessa rotina bem desenvolvida, a criança ela vai se tornar uma criança segura, uma criança confortável, ela vai se sentir em um ambiente agradável, e aí o desenvolvimento dela, em relação às atitudes, em relação ao comportamento dela, vão ser muito melhores. Por quê? Porque ela vai estar acostumada a ter um tempo para fazer as coisas dela, ela vai se sentir importante, que ela vai realizar algumas atividades com os pais, que ela é importante naquele contexto familiar. Então, é necessário, sim, você construir uma rotina com o seu filho ou com a sua filha em casa, que é primordial para o desenvolvimento dela. Pode passar. Então, vamos dar início aí à questão do desenvolvimento infantil. Eu vou estar falando de 0 a 3 anos, que é a fase do desenvolvimento psicomotor, segundo Piaget. E aí, como a Cris falou, né, a questão de 0 a 3 meses é uma questão de vínculos afetivos. Como você vai ter esse vínculo afetivo com seu filho? Quando ele nascer, a questão da presença, a questão da voz, a questão do olhar, do cantar, do pegar nas mãos dele, do fazer ele se sentir amado. Isso vai fazer com que seu filho ou sua filha sinta-se importante desde bebê. Então, o brincar com as mãos, pode passar. Com o crescimento dele, o campo visual dele vai melhorando, e aí você já pode colocar ele em frente ao espelho para ele começar a reconhecer a autoimagem dele, criando aos poucos a identidade dele. E nesse contato com o espelho, você pode brincar, você pode conversar, e ele vai estar vendo a imagem dele, criando vínculos afetivos. O desenvolvimento sensório, motor visual dele vai estar sendo desenvolvido, a interação com o bebê. Posteriormente, depois dos 2 meses, 3 meses, você já pode introduzir os móveis, que são brinquedinhos que ficam pendurados, né, no berço ou em algum local da casa, para que ele esteja visualizando, para trabalhar a questão dos movimentos, do campo visual, a questão das formas, dos sons, estimular o bebê em relação às cores, colocar sempre cores mais atrativas, mais chamativas. Pode passar. E aí, quando ele vai chegando de 3 a 6 meses, a coordenação motora dele fina, que é a coordenação de pequenos detalhes, como a pinça, né, e pequenos movimentos, eles vão ficando mais firmes. E aí você já pode começar o trabalho em outros sentidos, pode já complementar. Como? Colocando ele de bruços, né? Ele vai ter um campo visual melhor, já vai estar fazendo movimento com a cabeça, e aí você pode introduzir as bolas de meia, espalhar no berço dele, e aí ele vai estar visualizando aquelas bolinhas, ele vai estar trabalhando a velocidade, a direção da visão, a atenção às cores, os movimentos. E você pode estar brincando, colocando as bolas, né, para se movimentar, para estabelecer esse vínculo entre você e seu filho. Pode passar. Nós temos aí a minha filha Ana Clara, e ela está aí com um livrinho de pano, e aqui em casa a gente sempre estimulou desde o início a questão da leitura.
Muitas pessoas dizem que o bebê não lê, mas ele lê imagens, ele visualiza imagens. Então, a leitura de imagem ela é muito importante para um bebê. E a partir dessa idade, a criança já tem as sensações mais aguçadas, né? Ele já está sendo introduzido com mais firmeza no universo da leitura, já começa a introduzir o faz de conta. A forma como você conta a história para o seu filho ou para a sua filha, ele vai entender perfeitamente o que você está falando. E isso vai sendo desenvolvido com o tempo. A criatividade dele, a espontaneidade dele, e ele vai ficar cada vez mais apaixonado pelo mundo literário. Pode passar. As caixas de papelão. Muita gente me relata dizendo que comprou um brinquedo para o filho, mas aí o filho viu uma caixa de sapato e não quis saber do brinquedo, quis pegar a caixa de sapato. Mas por quê? Porque uma caixa, ela oferece diversos mundos, né? Segundo Montessori, a caixa, um objeto caseiro, ele oferece diversas criatividades para a criança, no sentido de que ela vai estar trabalhando o quê? Ela vai estar trabalhando o encaixe, o retirar, o movimento, o abrir, o fechar, o barulho. Você pode introduzir brinquedos dentro da caixa, brinquedos que ela goste. Ela vai estar trabalhando também os limites dela, até onde ela pode chegar, pode ficar com raiva porque não conseguiu fechar, porque não conseguiu abrir. Então, o sensório dela vai ser trabalhado aí no sentido do movimento, da lateralidade, do equilíbrio, das emoções, como uma simples caixa de papel. E quando a criança for maior, essa caixa de papel, ela pode se transformar em quê? Um carrinho, num ônibus, numa boneca, num túnel. Isso vai de acordo com a criatividade da criança, com o mundo imaginário. Mas o estímulo ele tem que ser dado por nós. Porque para a criança chegar nesse momento, ela tem que ser estimulada. Não é apenas pegar, dar a caixa para ela e achar que tudo vai acontecer. Acontece, mas você tem que estar sempre estimulando ela para que tudo vá se desenvolvendo. Pode passar. Essa aí é uma brincadeira bem interessante também, em que você pega uma caixa de papel e coloca fitas e solicita que a criança, né, mostre para ela, faz a demonstração, para que ela colhe as bolinhas. Aí é no período de 6 a 9 meses, quando a criança já está sentando, já tem firmeza, um pouco mais de firmeza na coordenação motora fina dela. E aí você vai trabalhar o campo visual dela, a questão das quantidades, das cores, você vai contextualizar uma historinha, né, vai cantar uma música, e assim ela vai aprender brincando, de uma forma lúdica e prazerosa. Pode passar. Nós temos aí os queridinhos, que são os brinquedos sensoriais, que podem ser confeccionados em casa. E esses brinquedos sensoriais, eles vão mexer com todos os sentidos da criança, o campo visual, a audição, o tato, o olfato, tudo de acordo com o que você criar. Nós temos, para você trabalhar a visão, você pode colocar glitter dentro da garrafinha com água, você pode botar esponjas coloridas, bolinhas coloridas. Se você quiser trabalhar a audição e a visão também, você pode colocar diversos tipos de grãos que produzem diversos tipos de sons diferentes e a criança vai diferenciar esses sons. Ela vai optar por algum som que ela mais gostou. E aí é o momento em que você vai perceber que a criança já vai se apegar a algumas coisas, a alguns sons, a algumas vontades, a seletividade, a partir dessas brincadeiras. E também a questão das fitas, né, que promovem a questão das cores, das quantidades, das texturas. Aí a mãozinha da Ana Clara no livro é um livro sensorial, onde tem diversas texturas, em que ela pega e sente a textura diferente. Ela está trabalhando aí o tato dela, né, a questão do sentir, da diferenciação. E temos embaixo também chocalhos, instrumentos musicais que podem estar sendo trabalhados nessa faixa etária, de 6 a 9 meses. Pode passar. De 9 a 12 meses, nós temos a caixa sensorial. Essa caixa sensorial da esquerda, eu fiz para minha filha.
atualmente, e eu tive até uma surpresa, porque quando foi o Arthur, ele entrava na caixa, ele saía e brincou de todos os jeitos com a caixa. E a Ana Clara, eu fiz a caixa com as fitas, botei os brinquedinhos que ela gosta dentro e tudo, ela simplesmente olhou para a caixa e não quis nem brincar com nada. Ela ficou de pé e começou a balançar a caixa, ela queria movimentar a caixa, e ela ficava subindo e descendo, subindo e descendo. Então, ela não utilizou a caixa para sentir as texturas, né, as cores, ela usou a caixa para se movimentar, aí ela já foi atuando na psicomotricidade dela, no subir e no descer. E aí, é aí que a gente vê que não é uma receita de bolo, né? Eu fiz com o Arthur e ele agiu de uma forma e ela agiu completamente diferente. Mas ela deixou de vivenciar, de infiltrar alguma coisa no desenvolvimento dela? Não, ela teve outras descobertas, porque a descoberta das fitas, do pegar, do manusear, das texturas, ela tem com outros objetos. Então, ela causou essa surpresa para a gente aqui, nesse momento da caixa sensorial. E você pode estar fazendo com papelão. Quem não tem papelão, pega só uma caixa de sapato, né, a foto da direita, e coloca fitas, penduras, objetozinhos com texturas diferentes. Ou um quadro sensorial também, com diversos objetos, para a criança estar sentindo, pegando, internalizando as diferenças de sensações. Pode passar. Tem o cesto do tesouro também, que você pode pegar vários brinquedos que a criança gosta, 10 no máximo, 10 brinquedos, para não causar aquela confusão, aquela poluição visual, e aí você coloca lá, e aí mostra para a criança, e ela vai ter uma concentração muito legal. Você vai estar trabalhando a coordenação motora fina, no pegar dos brinquedos, na assimilação, a questão do equilíbrio, da imaginação, tudo isso vai ser trabalhado no cesto do tesouro. Pode passar. E aí nós temos diversas brincadeiras, né, de 6 a 9 meses também. A questão de troca de objetos com a mão, isso é muito importante para você ver se o desenvolvimento infantil da sua criança está legal. Por exemplo, você pega 2 bolas e mostra para o bebê. A partir do momento que ele pega com as 2 mãos, uma em cada mão, você pode ficar certo de que o desenvolvimento psicomotor dele está sendo bem trabalhado, né? Que ele está trabalhando os sentidos dele, que ele está entendendo, que ele está conseguindo desenvolver o processo dele. Mas se a criança pega só com uma mão, você já tem que avaliar o que é que pode estar acontecendo, tentar trabalhar mais essa questão da firmeza, dos objetos, está colocando mais, estimulando mais a criança para que ela desperte mais esse desenvolvimento e futuramente não tenha complicações. Temos também a contação de história, o envolvimento, se envolver cada vez mais, incorporar os personagens, as expressões faciais são muito importantes, a entonação da voz, se fazer presente naquela história, faz com que a criança se apaixone muito pelo universo da leitura. Cantar e dançar também está nesse sentido, e brincar em frente ao espelho, que é primordial para a criança sempre estar construindo aquela imagem dela, né? A questão da sua identidade, quem eu sou, como eu sou, ela se observar os movimentos dela, isso é muito importante para essa fase de desenvolvimento. Pode passar. Nós temos aí atividades de 1 a 2 anos, né? Nessa fase, a criança já está com a coordenação motora fina mais trabalhada. Então, tem algumas atividades simples que você pode estar introduzindo e a criança desenvolve muito a coordenação motora. No caso aí, temos uma peneira de arroz, de macarrão, e aí você mostra para a criança, né? Coloca o macarrão e assim ele vai colocando nos furinhos. E aí você vai trabalhar o quê? O equilíbrio, você vai trabalhar a emoção dela, quando ela não conseguir colocar, se ela ficar com raiva, você vai mostrar que ela consegue, que ela pode, e aí você vai trabalhar a quantidade, a seletividade, a criatividade. Do outro lado, também uma atividade bem interessante, a atividade das tampas de vasilhas. Você coloca as tampas e pede para a criança
buscar objetos em casa que sejam da mesma cor. E aí você vai estar trabalhando o quê? A seletividade, quantidade, cores, o equilíbrio da criança, a concentração, tudo isso é trabalhado nessa atividade. Pode passar. Nós temos aí também uma atividade parecida com aquela do papelão, das bolinhas, só que aí eu fiz com o Arthur entre 1 a 2 anos. E eu coloquei uma fita, né? E eu mostrei para ele que ele deveria colar as bolinhas diversas na fita. E aí, o que foi que eu trabalhei nessa atividade? Eu trabalhei a concentração dele, eu trabalhei a coordenação motora dele fina, eu trabalhei o equilíbrio, cores, quantidades, tudo isso foi trabalhado nessa simples atividade. Ele ficou super feliz porque ele conseguiu. Então, são atividades que tem que ter o estímulo do pai ou da mãe ou de quem cuida da criança. A figura ao lado é a pintura. Não passa não. É a pintura, né? Eu coloquei a pintura aí. E algo muito importante que a gente sempre deve observar é que o desenhar e a pintura, ela expressa o sentimento da criança. O que ela está vivendo naquele momento. Se ela está bem, se ela está triste. Tudo é expressado na pintura. E aí, a pintura livre, ela lhe mostra isso. Aí, no caso, eu deixei ele pintar livre. E aí, posteriormente, eu dei um objeto para ele pintou esse objeto do jeito que ele quis e guardou no quarto dele. Até hoje ele tem esse objeto, porque ele se sentiu importante. Ele confeccionou o brinquedinho dele, né, que foi o avião, pintou e ele se sentiu muito importante nessa atividade. E isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Você dá a oportunidade para ela dela se sentir bem. Pode passar. Também eu confeccionei a aquarela, ó. A aquarela aí de tampinhas de garrafa PET, onde eu coloco as tintas, né? E a criança, você coloca uma música, pode colocar a música Toquinho, aquarela, do Vinícius de Moraes, e a criança solta a pintura, a imaginação, e é muito rico esse momento. Trabalha a coordenação, trabalha o equilíbrio emocional, trabalha a criatividade, o faz de conta. Pode passar. Pronto. Nessa fase de 2 a 3 anos, a criança ela já passa a internalizar a questão dos encaixes, do montar e do desmontar, é o atrativo para a criança. Então, você tem que criar possibilidades para que ela possa estar desenvolvendo nesse momento. Aí, nós temos a atividade das sombras, onde eu desenhei alguns objetos e o Arthur colocou no objeto a sombra dele, né, em cima o objeto. E aí eu vou estar trabalhando a coordenação motora dele, o campo visual, a concentração, o equilíbrio, a diferença dos objetos, maior, menor, pesado, mais leve, tudo isso é trabalhado de uma forma bem lúdica. E você vai conversando, dizendo, olha, esse é maior do que esse, para poder ele já ir internalizando as diferenças. Ao lado, é uma atividade bem simples também, com uma esponja, e que eu trabalho os mesmos objetivos, no sentido que eu pedi para ele colocar os palitinhos nas pontinhas de caneta que eu pintei, e aí é um momento de equilíbrio da criança, você pode botar um sonzinho musical suave, para que ele tenha paciência, porque os palitos vão cair, pode ser que ele fique estressado, fique com raiva. E aí é um momento em que eu vou estar trabalhando todos esses conceitos que eu falei nesse instante, do desenvolvimento de 2 a 3 anos. Pode passar. Nós temos aí também uma atividade bem interessante, que é o cilindro de cores. E ela é confeccionada com rolo de papel higiênico. Eu fiz a pintura junto com ele, colei, tudo eu fiz junto com ele. Porque o importante para a criança também é ela se fazer importante naquele momento da brincadeira, do se infiltrar naquele momento de aprendizagem. E aí eu dei os canudinhos para eles, com as cores que tem os cilindros, e aí ele foi colocando a quantidade, e a gente foi trabalhando de forma bem lúdica, e foi muito prazeroso. Pode passar. Está terminando. Nós temos aí a questão dos numerais, né, para trabalhar a questão das quantidades, que você pode botar
os números e pode botar os objetos de acordo com a quantidade. Ao lado, a placa de cores, que você também pode estar pedindo para a criança buscar objetos na casa que tem aquelas cores, você vai estar trabalhando também as cores, né? A seletividade, quantidade. E temos as formas geométricas também, que você trabalha a questão da quantidade, seletividade, cores, formas geométricas de forma lúdica. Pode passar. E nós temos também, ele pediu agora, nesse momento de pandemia, para que eu criasse uma pista de carros e que tivesse uma praça, que tivesse piscina, que tivesse pula-pula, vários brinquedos. E eu pensei que isso é uma falta que ele está sentindo, uma falta do brincar com os amiguinhos, de passear. E aí eu tentei fazer da melhor forma possível para que ele se sentisse nessa brincadeira. E ele utilizou o faz de conta, né? Que é a fase do faz de conta do mundo imaginário da criança para brincar nessa atividade, né? E essa fase de 3 a 4 anos, a criança, ela gosta muito de brincar de massinha, de tinta, de faz de conta, cria histórias. E para você intensificar essa criatividade da criança, você introduz máscaras, fantoches, fantasias, para que ela se sinta importante, para que ela se desenvolva mais, porque também tem a fase das princesas, dos heróis. E aí a criança vai entrando nesse mundo imaginário que você pode estar oferecendo estímulos para que ela possa se desenvolver. Pode passar. Pronto. Para finalizar esse nosso momento, eu pontuei esse assunto aí sobre a questão dos brinquedos no ambiente. Que muitas pessoas acham que o correto é a criança ter milhares de brinquedos. E não é assim. O importante não é ter milhares de brinquedos. O importante é você ter alguns brinquedos e saber fazer o diferencial com aqueles brinquedos, na organização. Por exemplo, nós temos aí os nichos, e esses nichos podem ser organizados semanalmente, de acordo com a temática, brinquedos de encaixe, ursos de pelúcias, carrinhos, pintura. E aí, toda semana, ou de 15 em 15 dias, dependendo do interesse da criança, você vai alternando esses brinquedos, que serão guardados em caixas, e aí a criança vai ter como novidade, né? Sempre vai achar que aquele é um novo brinquedo, porque você sempre vai fazendo essa mudança. E não vai ficar aquela quantidade de brinquedo tudo junto, causando aquela confusão, né, visual no ambiente da criança. Pronto. Tem muito mais coisas, né? Muito mais novidades, porque o tempo não permite, mas lá na página do Vamos Construir, sempre eu estou colocando atividades que promovam o desenvolvimento da criança, e pode ter certeza que se você vivenciar com aquela criança todas as fases desse desenvolvimento dela, você vai ter uma criança saudável, uma criança que faz menos birras dentro de casa, uma criança com equilíbrio emocional muito melhor do que se simplesmente você achar que dar um brinquedo para ela vai resolver todos os problemas, né? Então, eu quis, em poucas palavras, passar um pouquinho, né, da minha experiência, desse desenvolvimento, que eu sou apaixonada, eu faço de tudo aqui em casa para desenvolver os meus filhos de forma bem simples. E o porquê de eu construir de eu trabalhar com essa forma tão simples de material é por conta das condições de trabalho que eu vivo, né? A minha clientela na prefeitura é uma clientela bem precária e eles precisam de alegria na vida deles. Então, atualmente eu sou alfabetizadora e eu alfabetizo também com concreto para depois passar para a teoria. E essa fase do brincar, essa fase de vivenciar, a gente vê o diferencial no desenvolvimento da criança, como ela desenvolve. E isso é muito importante, não só para a criança, mas também nós como os pais, né? Como pais que querem que o filho
desenvolva bem, que ele seja feliz. E é só isso que eu tinha para falar hoje, um pouquinho. Excelente, professora Carla. A gente... do tempo, meio de não dar tempo, mas deu verdade. Deu sim, foi excelente sua apresentação. E agora eu gostaria de chamar a professora Cristiana. E a Gerli. Está com delay aqui. E agora eu gostaria de ouvir duas vozes. Está tranquilo para vocês? Pronto. Agora vamos fazer aqui, trazer para vocês algumas perguntas aí para os nossos, quem está aí conectado conosco. Né? Aí tem a pergunta da Tainá. Quais as condutas a serem tomadas quando a criança tem atraso de desenvolvimento, principalmente quando ela vive, né, em um ambiente vulnerável? Posso começar, Isa? Pode, por favor. Eu acho que a primeira coisa, gente, é checar como é o vínculo dessa família com essa criança, tá? Porque sem um vínculo sustentável, não vai conseguir estimular essa criança. Eu não consigo ensinar ela, né? Não adianta ter todos os brinquedinhos que a Carla... Parabéns, Carla, maravilhosa as suas ideias, né? Que ela mostrou para a gente, se essa mãe não tem vínculo, se essa mãe deixa a criança no celular, para ela poder ficar no celular também, se ela não senta no chão, se ela não olha no olho. Eu acho que a primeira coisa é isso aí, né? E aí, Cris, continua. Cris? Cris? Bom, aí depois checar qual é esse atraso. Porque a gente se depara na nossa clínica, né? Eu estou aqui. Estão me ouvindo? Sim. Isso. A gente se depara na nossa prática clínica com muitas situações parecidas. E aí, o que eu percebo nesses anos que eu trabalho atendendo puericultura é que você fica na tentativa de esperar para ver se... Não, vamos esperar mais 15 dias, vamos esperar mais 20. Volta no próximo mês para eu avaliar. Você já está diante de um atraso. Não tem o que esperar, né? Diante de um atraso, ela tem que ir para o serviço de referência mesmo. Por quê? Porque essa dinamicidade que a professora Carla colocou, né? Esse neurônio que se desenvolve muito rápido, isso fica perdido rapidamente, né? Então, assim, um atraso, ele tem que ser visto, na minha opinião, como um desconforto respiratório, como uma cianose, né? Porque a gente só se liga nas coisas que são, onde você tem uma bactéria, um vírus, um sinal de gravidade clínica, é uma cianose, né? Ficou roxo, engasgou. Atraso é grave, igual a qualquer condição que possa interferir na vida dessa criança. Por quê? Porque um atraso vai gerar nessa criança as próximas habilidades que estão na dependência da anterior que ele não fez, elas não vão conseguir fazer também. E daí aquelas 3 curvas que a gente conversou lá do Charles Nelson, elas vão ser mais baixas, mais para frente, quiçá se elas vão acontecer, né? Então, Tainá, a minha resposta para você para isso é encaminhar o serviço de referência. Todo serviço de atendimento de puericultura ou qualquer serviço de atendimento à criança, ela tem que ter garantias de níveis de atenção, né? Então, se você está no nível primário, ela vai para o secundário, né? E lá, outros recursos, como a psicopedagogia, né? Que está aqui a professora Carla, né? Neurologistas, né, Gerliane? Pediatras como você, que vão dar conta de acompanhar essa criança para minimizar os danos,
nesse desenvolvimento, na tentativa de recuperação dessas habilidades e dessas competências da criança. Então, eu sempre digo nas minhas aulas, atrasou, não tem que esperar, não. Ah, não, vem daqui a 15 dias, deixa eu dar mais uma olhadinha. Não. Está perdendo tempo, já perdeu tempo demais. E tempo, né, na hora da reanimação não é músculo, né? Pois aqui é cérebro, né? A gente também não pode deixar passar também. Eu posso só complementar, Isa? Sim, claro. E assim, Cris, é interessante que, às vezes, quando você acha que tem um atraso, e você vai checar e vai começar o tratamento dessa criança, você vê que aquilo era só falta de estímulo, né? Então, às vezes, só a falta de estímulo é taxada como um atraso. Por isso que a gente está tentando fazer isso no NDI na atenção primária, para não ter que mandar imediatamente para a secundária, porque a secundária fica lotada, né, de crianças que é só falta de estímulo, é falta de vínculo, é aquela mãe que não senta com a criança para sentar, mãe que eu desculpa, cuidador, qualquer um que sente com a criança para estimular, né, então, assim, com certeza, um atraso não pode perder tempo, e essa perda de tempo, ela vai impactar lá na frente, sim, com certeza, Cris, tem que mandar, agora, a gente pode mandar para, no caso, se for uma criança que seja usuária da prefeitura, da serviço público, pode ir para um NDI para checar primeiro. Só que tem crianças que a gente já sabe que quando chega lá, já tem aquele atraso de vários momentos que não conseguiu. Ela está hoje com 1 aninho de idade, mas ela não faz o que ela fazia lá com 9 anos, com 9 meses de idade. Então, esse é um atraso fechado. E esse tem que ir logo para a atenção secundária. Né? Verdade. Excelente. Temos mais uma pergunta. A professora Miriam está perguntando aí como minimizar as telas nesse momento de isolamento social, que estamos, né, mais em casa com os nossos filhos. A professora Carla pode responder? A questão das telas não quer dizer que você nunca pode colocar para o filho brincar no celular, no tablet, não é isso. Só que a criança ela tem que estar sendo acompanhada, tem que ter limites, né? A rotina da criança, quando for estabelecida, ela tem que incluir esses momentos, porque é necessário também, porque a gente está no mundo tecnológico, então a criança ela sente essa necessidade, mas tem que ser acompanhada. Não é colocar ela no celular e deixar lá a perder de vista ela a tarde toda, a noite toda. A criança ela tem que vivenciar a experiência. E ali ela não está vivenciando, ela está assistindo a experiência. Então, não é que seja ruim. Então, uma dica que eu dou é estabelecer na rotina um horário. Não, horário tal, você vai brincar no celular, você vai assistir o papo, vai jogar. Mas estabelecendo com a criança, fazendo os acordos, assim ela vai sentir bem menos do que você só dizer o não, você vai acabar gerando insatisfação da criança. Né? Então, tudo é como você lidar com a situação. Introduzir brincadeiras ao longo do dia, né? Vivenciar os vínculos afetivos nesse momento, eles estão muito incorporados. Porque estamos dentro de casa, então, se nos tempos de brincar, mesmo trabalhando, você pode embutir na rotina o tempo de brincar com o filho. Excelente, professora Carla. E, assim, estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Muito honrada em estar aqui partilhando aí dessa mesa com vocês, né? Dessa tela, né? Não é uma mesa, é uma tela, né? E, assim, falar da importância que é trazer essa primeira infância como prioridade, né? Como prioridade dentro das políticas públicas, né? A gente sabe aí que nesses primeiros 3 anos de vida, né, a criança estabelece uma arquitetura aí cerebral, né, que vai permitir ela aprender, que vai permitir ela se relacionar, que vai permiti-la sentir, né? E isso o comportamento dela também, e isso se desenvolver também ao longo aí da vida dessa criança aí, né, no futuro aí, um futuro aí adulto, né? E aí, assim, a gente tem algumas perguntas aqui, mas nosso tempo está realmente já esgotado para a próxima webinar. E aí eu gostaria muito de agradecer aqui a professora Carla, a Gerli, a professora Cristiana,
pela partilha, pelo conhecimento de vocês. Acho que foi super rico. Eu tenho uma olhada aqui no chat e todo mundo, né, super elogiando vocês, tá? E parabéns, realmente, tá? Foi muito bom essa partilha. Muito feliz. Obrigada. Vocês querem se despedir? Falar algo para a gente encerrar? Carla, Agradecer gostaria? também, né? Vai lá. Eu agradeço pela oportunidade de estar participando desse momento tão rico de informações, eu tenho muita paixão nessa questão do desenvolvimento infantil, eu agarro, e o que eu posso fazer para ajudar outras crianças, né, carentes ou não, eu estou fazendo, e compartilhando, né, dessas vivências, é muito bom poder estar vivendo esse momento, nesse evento tão importante, tão interessante. Obrigada. Gerli? Agradecer também, né, Arisa, porque a gente está se reinventando, né? Esse momento de pandemia, a gente está aprendendo a... Eu não sei direito, não, eu tenho que ficar aqui procurando, então, muito interessante esse bate-papo com os alunos, né, nas perguntas aqui no chat, e vamos para a próxima fase da nossa pesquisa, né? Que é ver os resultados e transmitir isso para as unidades e ver realmente essas crianças tratadas. Obrigada. Verdade. Professora Cristiana? Professora Cristiana? Quer se despedir? Só agradecer, né, uma iniciativa, parabenizar vocês, a FAMET está de parabéns, a comissão organizadora desse evento. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo? Só agradecer, parabenizar vocês, parabenizar essa comunidade de alunos, todos os participantes, agradecer cada coração que eu recebi aí. Muito obrigada e um coração para vocês também. Tchau, obrigada, tchau. Professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Estamos encerrando.